Na derrota pro Corinthians, são 2 gols. É o que eu falo, o Corinthians tem que ser muito elogiado hoje. E eu falei, vocês lembram, não considere o Flamengo muito favorito contra ninguém hoje. Flamengo contra o Ibis, jogando do jeito que tá jogando, não é super favorito. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar as últimas novidades após esse grande jogo entre Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A torcida rubro-negra tá muito chateada e irritada com o técnico Tite, porque mais uma vez o Flamengo fez uma partida horrorosa contra o Corinthians, que não tem culpa de nada, fez um bom jogo, atuação dentro de casa, né? Um bom jogo jogando ali no apoio de sua torcida, no aniversário do clube, então foi com tudo, com uma motivação extra e conseguiu vencer o Flamengo, jogou bem, foi superior, acho que ninguém discorda que o Corinthians fosse superior ao Flamengo. O Flamengo não conseguiu controlar o jogo, até tentou ali no segundo tempo quando o Timão deu uma recuada após fazer ali o 2-1, mas ainda assim o Flamengo foi pouco efetivo, pouco criou, tá sem o De La Cruz e o Arrascaeta são os principais jogadores da criação, né? O Alcaraz entrou ali com a promessa de armar o time, porém o Tite colocou ele recuado e adiantou o Gerson, ninguém entendeu nada do que aconteceu. Em contrapartida, o Romero entrou e mais uma vez conseguiu balançar as redes e ajudar o Corinthians, que tá brigando ali na parte de baixo. Agora vamos acompanhar tudo que o Pilhado, Vampeta e companhia puderam falar nesse jogo, nesse pós-jogo. O Pilhado ficou indignado com o time do Tite, em contrapartida o Vampeta elogiou ali a atuação do Corinthians. É isso que vamos acompanhar a partir de agora e o link da Jovem Pan Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Brasileira. Desde a seleção. Então, defenda o Tite lá de 2012, defenda o Tite de 2015, a partir de 2016, 17, o trabalho dele é uma bosta, na minha opinião. Uma bosta. E esse Flamengo é péssimo. Pode estar se classificando, pode estar fazendo o que for, não anima o seu torcedor em um jogo sequer. E o flamenguista que não é frouxo, esse questiona o Tite. Esse fala, que palhaçada é essa? Desse cara vir como nome de peso, desse cara ganhar mais de 1 milhão por mês, treinador de seleção, nome galáctico e o time dele não jogar nada em tudo que é jogo. Então, uma boa noite, você ganhou hoje, teu time mereceu ganhar, porque teu time não é frouxo. Teu time pode estar em fase ruim, teu time pode estar jogando mal, mas hoje jogou. Já o Flamengo do Tite, Flamengo tá cansado. Eu vi na transmissão. Tem jogador que não tá marcando pressão porque tá cansado. Então fecha as portas da preparação física do Flamengo, porque se todo time corre mais que o Flamengo, se todo time tem menos jogador machucado que o Flamengo, fecha as portas da preparação física e vamos ver se hoje vai aparecer mais um papagaio de pirata do lado do Tite, para ele não responder nada na coletiva de imprensa e não vão botar o Maceredian para se explicar. Porque o Flamengo virou time de vidro. Não tem a casa de papel, virou a casa de vidro. É o Flamengo hoje. É um time de vidro que se machuca, que não corre, que tá cansado e que joga mal. Uma boa tarde, Marcos André. Boa tarde, Bruno Prado. Flávio Prado, faça seu discurso de vencedor. Você ganhou a aposta, né? Não ganhou porque ele correu. Ele correu, se fudeu. Viu como você entrou no cano? Primeiro eu quero... Chamei ele hoje. Vou fazer... Calma, vou fazer... Eu ouvi ele falar de aposta. Não precisa, eu sou raiz. Eu vou ficar suado pra mostrar a bosta de trabalho. Flávio, primeiro fazer pra nossa audiência aí, primeiro que não é boa tarde, boa noite. A gente sabe quando o médico fica louco, né? Perde até o fuso horário. É boa noite, Tico. Boa noite. Já são 18h25. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Defenda o seu time que jogou bola hoje. Jogou. Acho que foi a melhor partida do Corinthians em termos de vontade, né, de dedicação. E só mais uma observação, velho Vamp. Eu acho que o analista de desempenho do Flamengo é o Steve Wonder. Eu acho que o analista de desempenho ele é cego. Por quê? Porque o que acontece? O Garro tava livre o jogo inteiro hoje. O único jogador do Corinthians que cria nesse time do Corinthians. Será que nem isso o Tite percebe? Será que o Tite não sabe, marca o Garro, que os lances saem dos pés dele. Nem isso. Como é que eu vou falar que esse cara é bom de defesa? Ele não é bom de nada, velho Vamp. O Flamengo, no segundo tempo, não deu um chute em direção ao gol. Né? O Hugo Neneca não trabalhou. O Corinthians com muita vontade mesmo, né? Por parte de todos. Até um excesso de vontade demais, que vários jogadores ficaram amarelados. Né? O Charles, o próprio Yuri... Todo mundo, o Romero. Eu fiquei até com medo de alguém expulso e no finalzinho o Romero poderia ter segurado. O Yuri Alberto poderia ter segurado a bola.
se jogou no chão, né? Depois de dar uma entrada feia, foi expulso. O Kaká vem lá de trás, entra na confusão. Com o Alcaraz também vai expulso. Quer dizer, sim, uma vitória super importante, né? Porque mesmo que o Fluminense hoje ganhe do São Paulo, o Corinthians encosta ali em Bragantino, em um monte de equipes que estão com 27 pontos, né? Essa vitória foi super importante para jogar pressão também para outras equipes, né? Porque se o Corinthians fica ali nos 23, nos 22 pontos, aí tem outras equipes que têm 27, 28 pontos. Então joga essa pressão, o Corinthians vai para 25, joga pressão também para as outras equipes. Fez um belo primeiro tempo, jogando muito mesmo o Corinthians. Aí vem o lance do pênalti, né? A minha regra é a seguinte, bola na mão na área, pênalti, mas o VAR chamou. O Corinthians toma o gol de empate e não deixa a peteca cair. Né? Muita pegada, muita vontade mesmo. E o Flamengo, aquilo que vocês falam de vez em quando, hoje veio no modo banana, mesmo com um monte de desfalque. Hoje não. Corrija a sua frase. Vou falar o dia de hoje. Desde o Cuiabá é o modo banana. Tô falando do dia de hoje. É o modo mingau E aí, banana. mesmo com todo o desfalque, Flávio, ó, sem Arrascaeta e sem Everton Cebolinha, mas ó, Bruno Henrique, Pedro e Luiz Araújo, Bruno, no ataque. Aí você tem um meio-campo, o Léo Ortiz, pô, ele joga de volante até mais do que de zagueiro. Bom passe, junto com Pulgar e Gesso. Todo mundo aí é titular. O Léo Ortiz foi comprado por não sei quantos milhões. Aí o Varela, que é de seleção, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. É um time forte. Eu acho que desse desfalque do Flamengo mesmo, de titular mesmo, absoluto, só tá faltando o Everton Cebolinha mesmo. Não, e o Arrascaeta, 2. Dela Cruz. Ah, o Dela Cruz também. É 3 já, você Aí, falou 3. Não, mas o time que saiu é fraco? Não, fraco é o falando, treinador. O time não é fraco. Time forte. Fraco é o treinador. Só que a babação ao Tite vai continuar. Mas a vontade do Corinthians tem que ressaltar muita vontade mesmo. Vontade até demais, que eu fiquei até com medo de atleta ser expulso antes daquela confusão lá. O E ó, Charles fez uma boa partida. me desculpa, eu vou chamar também o Viga, mas se demitiram o Dorival Júnior por causa de futebol, ganhando, tem que demitir o Tite no fim da temporada também, hein? Se for pra mostrar esse futebol patético que o Flamengo mostra desde o jogo contra o Cuiabá e ganhar, porque o Dorival ganhou. O Dorival ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Demitiram o Dorival. Se for por futebol, Rodrigo Viga, tem que demitir o Tite no fim do ano. Porque esse time do Flamengo do Tite não joga nada. E só concluindo uma coisa que a gente fala, já falou muito, inclusive aqui no programa, e tem que concordar porque realmente era uma verdade. Eu acho que até o Bruninho, ele falou muito isso, e aí, Bruno, depois você pode falar também, que falava, que a mídia inclusive fala, o Tite é difícil perder, o Tite é difícil levar gol. Esse mito acabou. Esse mito acabou. Porque com exceção do Carioca, o Flamengo do Tite já ultrapassou o número de derrotas do Flamengo do Sampaoli. Do Sampaoli, mesmo com 2 jogos a menos. Com 2 jogos a menos, o Flamengo já passou o número de derrotas do Sampaoli. Foram 10 derrotas do Tite em 37 jogos, sem contar o Carioca, né, gente? Que ninguém tá aqui pra enganar otário, ninguém aqui tá pra enganar telespectador. Tirando o Carioca, foram 37 jogos, 10 derrotas. O Sampaoli teve 8 derrotas em 39 jogos. Ou seja, em termos de resultado, o Tite já é pior que o Sampaoli. Que o Sampaoli não venceu nenhum concorrente ao título desse Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o Flamengo não venceu nenhum dos 4 concorrentes que ele tem. Palmeiras, 0-0. Flamengo e Botafogo, 2-0 Botafogo no Maracanã. Flamengo e Fortaleza, 2-1 Fortaleza no Maracanã. Flamengo e Palmeiras, 1-1 no Maracanã. Botafogo e Flamengo, 4-1, aquele amasso do Botafogo no Flamengo. Então, não dá mais para defender o Tite nem defensivamente. O que a gente viu hoje na defesa do Flamengo, na derrota pro Corinthians, são 2 gols. É o que eu falo, o Corinthians tem que ser muito elogiado hoje. E eu falei, vocês lembram, não considere o Flamengo muito favorito contra ninguém hoje. Flamengo contra o Ibis, jogando do jeito que tá jogando, não é super favorito. É um time cheio de nome que ninguém não joga nada. Ninguém joga nada nesse Flamengo.
Então, Rodrigo Viga, me desculpa, a culpa é do treinador. Então tá aí, né, um pouco da revolta do pilhado, com toda a razão, né, porque o Flamengo vem numa fase bem ruim. Ah, mas tá classificando, mas tá chegando, mais isso, mais aquilo, mas assim, com o elenco que o Flamengo tem é pra tá jogando muito mais futebol do que vem praticando, né. Isso ficou claro no jogo de hoje, isso ficou claro nos últimos jogos. O Flamengo vem numa sequência bem ruim de resultados e a torcida tem toda a razão em criticar o Tite, né, que pela primeira vez ali voltou à Neoquímica Arena, ele que ganhou o Mundial com o Corinthians e fez uma Libertadores muito boa também pelo Timão, acabou até tendo muito destaque no Pará na seleção brasileira, né, então ele saiu do Corinthians para ir para a seleção, mas não vem fazendo um bom trabalho no Flamengo, muitas críticas para cima do treinador, e hoje o Timão foi superior, jogou muita bola, o Garro mais uma vez mostrando ali como joga, né, nossa, o Garro é muito bom jogador, assim, um dos melhores, talvez o melhor jogador do Corinthians, mais constante na temporada desse time do Corinthians, que oscilou bastante, e olha que ironia, né, o Héctor Hernandes, que chegou agora no Timão, acabou saindo cedo, sentiu a lesão logo no comecinho, entrou o Yuri Alberto, e o Yuri não fez gol, mas acabou dando aquela assistência pro Thales Magno, ou seja, apesar de a torcida criticar muito o Yuri Alberto, hoje fez uma boa partida, deu um bom passe, o Thales Magno foi lá e fez o primeiro gol do Corinthians. Em compensação, a zaga do Flamengo entregou tudo e mais um pouco, e quem sofre na verdade no final o torcedor, né, que torce pro time jogar bem e tudo mais, porém não vem entregando aquilo que se esperam. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse jogo. Pra vocês, o Corinthians mereceu vencer, o Flamengo mereceu empate pelo menos? Deixa sua opinião nos comentários e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!